Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade Japão. Estamos iniciando mais um estudo, e quando a gente fala Sociedade de Estudos aqui do Japão, é para abraçar também todos os corações de todo mundo que estejam em sintonia com os nossos estudos, que tenham esse interesse de compartilhar junto conosco nossas reflexões. O estudo de hoje é o Livro dos Espíritos. Nós vamos reiniciar o nosso estudo pelo item 15º da introdução. E eu já aproveito aqui, então, para compartilhar com vocês o texto. Acredito que já está sendo visualizado. Nunca é demais lembrar que Kardec, como a gente pode ver aqui, na obra original, ele não colocou a temática dos itens, né? O Herculano faz isso na sua tradução. Ele coloca uma temática, e eu acho interessante essa ideia, porque nos dá a ideia do que vai ser discutido. No caso aqui, a loucura e suas causas. Nós não elegemos uma única tradução, porque a gente sempre está olhando várias traduções, fazendo comparações. Nós sabemos a dificuldade que é de traduzir uma obra, então a gente aproveita e pega, né, o trabalho de vários autores. A gente está aqui com a tradução do Evandro Noleto, essa que está na tela, e a gente vai se guiando por ela. Caso algum de vocês tenha anotado alguma palavra, alguma frase que soe estranha, a gente recorre ao original. Bem, então vamos lá iniciar o nosso estudo. Item 15º. Há ainda pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Também não deixam de tirar conclusão desfavorável do fato de algumas pessoas, ao se entregarem a esses estudos, terem perdido a razão. Como é que homens sensatos podem ver nisto uma objeção séria? Não se dá o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Quem conhece o número de loucos e maníacos que os estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros já produziram? E devemos, por isso, banir de tais estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corpóreos, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é instrumento do pensamento. Mas, por se ter quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Ele continua intacto e, quando se libertar da matéria, não gozará menos da plenitude de suas faculdades. É, no seu gênero, como homem, um Marte do trabalho. Muitos falaram, à época que o Espiritismo surgiu, que o Espiritismo seria a causa de loucura, uma forma de atacar o Espiritismo. E nesse parágrafo aqui, Kardec ele já traz uma ideia de que a loucura ela não é produzida por causa do Espiritismo. Ela é produzida em qualquer área, por causa de distúrbios normais do cérebro, né? A pessoa pode, e como ele fala, outras áreas de estudos e da ciência pode provocar uma loucura, e nem por isso se ataca essas ciências, essas temáticas, né? Agora, o que é interessante é que ele se refere ao espírito. O espírito não sofre. Quem está sofrendo é o corpo físico. Lembrando que Kardec ele fez essa experiência de evocar o espírito de uma pessoa que tinha um problema mental. Eu acredito que vocês lembram desse artigo que está na Revista Espírita. Depois eu deixo na descrição o ano e a referência desse artigo, para depois a gente ler, né, com mais cuidado. E na hora que ele evoca, é justamente uma experiência
que comprova que o espírito em si, ele não tem a problemática física que apresenta na encarnação que ele está. Que a dificuldade que ele tem é inerente à prova que ele veio passar a suportar. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião se fornecem contingentes. A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter da preocupação principal, transformando-se então em ideia fixa. Essa ideia fixa tanto poderá ser a dos espíritos, naqueles que com eles se ocupam, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso ter-se-ia tornado um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido a sua preocupação dominante, como é provável que o louco espírita se tornasse um louco religioso, sob outra forma, conforme as circunstâncias. Então, bem acertado nessas colocações do Kardec, bem racional, porque a própria igreja, no caso, a religião, né? Não a igreja, a própria religião, quando uma pessoa que é muito religiosa, que está muito ligada àqueles dogmas de pecado, de castigo, de céu, de inferno, quando ela comete um erro e ela se preocupa muito com essa condição e ela se culpa muito, isso também pode virar uma loucura. E o problema, então, é a igreja? Não. E assim como se dá em todas as outras áreas. Muito bem colocado aqui por Kardec, né, fazendo essas observações. São muito justas, na verdade, né? Muito racionais. Digo, pois, que o Espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito. Vou, porém, mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura. Isso é verdade. Em outra ocasião, nós conversamos bastante já sobre isso, que o Espiritismo, quando ele vai tratar das causas que nós estamos passando, seja uma causa física, através de uma doença, seja uma dor moral, através de um erro, ou uma dor de perder um parente, enfim, todas as ocasiões que nós enfrentamos na vida, o Espiritismo nos mostra que, como espíritos imortais, nós estamos aqui, através das reencarnações, nos preparando, enfrentando essas situações, para trabalhar em nós a moral, trabalhar em nós a nossa inteligência. E o Espiritismo ele vai trazer essa lógica, começando pelos atributos de Deus. A gente sempre fala sobre isso, né? Porque se o Deus que o Espiritismo nos traz, sendo justo e bom, o que acontece na nossa vida não pode haver uma injustiça. Partindo desse raciocínio, a gente então vai descobrir qual é a causa que nós estamos passando. E as respostas estão todas dentro do. Todas entre aspas, né? A gente fala todas até onde a nossa cognição permite, né? A gente, porque a filosofia e o espiritismo é uma filosofia, a filosofia não trabalha com a verdade, né? Ela trabalha com a busca da verdade. A gente sabe que a verdade, pelo menos no nosso patamar evolutivo, né, ainda é muito relativa aos nossos conhecimentos, a nossa elevação espiritual. Então, quando a gente tem todo esse raciocínio, a gente não se desespera. A gente procura ver as causas. Isso não significa que a gente não vá sofrer, porque, convenhamos, a perda de um amigo, de um parente,
uma doença que não chega de repente, é arrasador, né? Mas aí a questão de por que que quando a gente fala da doutrina espírita, a gente a gente não, os próprios espíritos vieram e vão falar sobre o Consolador, né? A doutrina espírita como sendo o Consolador prometido, justamente. Então, se é Consolador, significa que a gente vai passar por sofrimento, a gente vai passar por angústia, mas quando você tem essa fé, mas não é uma fé qualquer, né? É uma fé raciocinada nesses princípios que a gente está começando a esquentar, que a gente está na introdução, e a gente vai, então, a partir de agora, desenvolver todos esses conceitos. E é por isso que quando Kardec ele traz aqui, nesse parágrafo, né, digo, pois, que o Espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito, vou, porém, mais longe. Digo que agora tem esse detalhezinho aqui, né? Que não tem nada de detalhezinho, né? É um detalhezão. Digo que, bem compreendido, ele é um preservador contra a loucura, porque às vezes a gente acha que compreendeu o Espiritismo, mas ainda não compreendeu, né? Então, no livro dos Médiuns, Kardec fala a respeito de como se estuda uma ciência, com seriedade e com os princípios dessa ciência. E o Espiritismo não é diferente. Então, nós temos que procurar o conhecimento dentro das obras de Kardec, porque aqui está a base. É a nossa base para poder julgar tudo que está fora dela. Porque há coisas boas, mas tem coisas também que às vezes vêm para confundir a gente. E você só se confunde se você não tem essa base. E essa introdução está nos preparando para que a gente adentre agora nos capítulos que a gente vai começar a seguir, dentro desses 4 livros que ele divide o livro dos Espíritos, e que cada livro vai dar a base para mais 4 obras, fora os opúsculos, né? Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, diante do futuro que o aguarda. Para ele, a vida é tão curta, tão fugaz, que, aos seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que em outra pessoa produziria violenta emoção, pouco o afeta. Ele sabe, além disso, que os desgostos da vida são provas que servem ao seu adiantamento se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado conforme a coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa incessante de loucura e suicídio. Ele sabe, além disso, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. E esse quadro é suficiente para fazê-lo refletir. Sabe também que o número dos que têm sido detidos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável. Este é um dos resultados do Espiritismo, que os incrédulos riam quanto queiram. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos os que se deram ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Esse texto me lembrou bem a personalidade de Santo Agostinho, que ele dizia que o homem é uma alma doente, certo? Em busca da cura. E eu digo que é exatamente isso. Nós, como seres imperfeitos, somos doentes de alma.
em busca da cura, em busca da perfeição. Eu acho que é exatamente isso. Para contrabalancear o pensamento de São Santo Agostinho, eu vou trazer uma que não é santa, mas é uma poetisa, Adélia Prado. Ela fala sempre que é mais fácil a gente ser feliz do que infeliz. Que ela fala que normalmente nós temos uma vida pela situação, agora pegando a ideia do espiritismo, né? Que casa muito com a ideia dessa fala dela. Se a gente sabe que a gente está num processo evolutivo, que a gente está num plano ainda de provas e expiações, a gente sabe que a nossa vida não é uma vida completamente feliz ainda, é uma etapa. Né? Então ela fala que ter tristezas é mais natural do que ter a felicidade. Então, se é uma coisa natural, você aceita e procura ser feliz. Entende? Legal, Não é a gostei. mesma ideia do Espiritismo? Né? A Uhum. resignação tem aquela oração, que eu sempre lembro dessa oração, é a oração da serenidade, né? Que fala, né? Me dê forças para suportar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso mudar e discernimento para diferenciar uma coisa da outra. Porque às vezes a gente quer mudar o que não dá para mudar e a gente aceita o que a gente pode mudar. Aí entra a ideia que eu lembrei da Adélia Prado, que esses dias eu estava lendo algumas coisas dela, e ela fala exatamente isso, né? Eu falei, olha, muito parecido com o pensamento espírita, né? Então, o esforço que ele tem que fazer é para ser feliz. Porque mesmo as coisas que a gente não acha que são tão boas na nossa vida, se a gente souber enfrentá-las com resignação, agora, com a razão que o Espiritismo nos dá. Quando eu estava lendo esse trecho aqui, deixa eu até compartilhar de novo. Quando eu estava lendo esse trecho, é exatamente aqui, né, que o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, que parece pequeno, mesquinho, etc., né? E aqui ela fala: suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero, e, por conseguinte, de uma casa incessante de loucura e suicídio. Quando nós temos contatos com alguns espíritos que não souberam enfrentar as provas na vida terrena e cometem suicídio, ou mesmo os que não se suicidam, mas que, ao sofrerem, entre aspas, injustiças, eles se revoltam e na revolta, eles querem vingança. É muito comum a gente tentar esclarecer esse espírito que eles passaram por uma prova. Quando você passa por uma prova e aceita com resignação, você não tem mais sofrimento. Agora, quando você cai na vingança ou você tira a sua própria vida, que você está quebrando uma lei, né, natural, você entra no outro patamar de vibração. Então, aquele que fica preso, né, na ideia da vingança, por quê? Porque vem toda uma coisa que ele vai de encontro, que são as leis naturais. Né? Então, ele se sente injustiçado. Mas se a gente sabe que não existe injustiça, quando a gente fala que existe uma injustiça, o que, que ele está falando? Que Deus não é bom. Ele foi bom para os outros. Então, indiretamente, é uma revolta nossa com Deus. Então, essa minha relação com Deus, ela fica abalada. Não que Deus se abale com isso, né? O problema não é de Deus, o problema é nosso, porque nós estamos passando. Então, quer dizer, isso já não é o suficiente para nos tirar de uma loucura física e na erraticidade depois da desencarnação. Quantos espíritos não vivem uma loucura na sua erraticidade por conta do não entendimento ou da revolta contra essas leis?
Então, ele não esclarece só encarnados, né? Mas ele te prepara para uma vida futura. E Jesus está falando o tempo todo sobre esse mundo futuro, como é que a gente vai para esse mundo futuro, né? E a gente vai explorar também isso no Evangelho segundo o Espiritismo, essas passagens, né? Que ele está falando como é que a gente vai alcançar essa vida futura. Então, ele vai falar sobre várias formas de você se adequar para essa vida futura, né? Mas a vida futura, na verdade, ela já começa aqui, né? E como é que a gente vai se comportar mediante as coisas que acontecem na nossa vida? Tem uma E a coisa aí, gente né? se. O Espiritismo é uma filosofia que trata do espírito, ou seja, é uma psicologia, tanto uma psicologia do ser encarnado como do ser desencarnado. Ou seja, a nossa psique vai se desenvolvendo, a nossa alma vai se desenvolvendo com isso. É isso. Eu lembro sempre do título da Revista Espírita, né? Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, porque estuda a psicologia humana, tanto da alma encarnada como do espírito, né, na erraticidade. Porque nós levamos, né, conosco, porque nós somos uma individualidade. Então, uma reunião mediúnica também está trabalhando, né, com a individualidade que está presa ainda naquela personalidade, né? Na revolta, no ódio, no egoísmo e por aí vai, né? Então, tem uma frase que eu lembro, quando eu era menino, tinha, tem uma frase que desde menino que eu escutava, eduquem as crianças para não punir os homens, né? E aqui no Espiritismo é a mesma coisa, eduquem os encarnados para depois a gente não ter que educá-los, né, numa reunião mediúnica. Mais ou menos a mesma coisa, né? Então, o entendimento do Espiritismo, como Kardec está colocando aqui, tem um papel de suma importância. Mas de que espiritismo nós estamos falando? Desse aqui, ó. Do espiritismo bem compreendido. Entre as causas de loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Sabe-se lá o número de vítimas que ele não tem feito ao abalar imaginações fracas com esse quadro, que cada vez se esforçam por tornar mais assustador com terríveis detalhes. O diabo, dizem, só amedronta criancinhas. É um freio para torná-las ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Contudo, quando não tem mais medo dele, tornam-se piores do que antes. E para chegar-se a tão belo resultado, não se leva em conta o número de epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por falta de temor, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente não é assim. Ela dispõe de outros meios para agir sobre as almas. O Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que ela os saiba aproveitar. Ele mostra a realidade das coisas e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Eu queria voltar do espiritismo bem compreendido, porque não basta estudar uma única vez, uma única leitura, que você pega só a superfície. Na verdade, o estudo tem que ser sistemático, ou seja, o estudo deve começar e ir até o fim dos nossos dias. Na verdade, cada leitura que você faz, a tua compreensão muda, a tua compreensão se aprofunda daquele texto. Então, com isso, você vai compreendendo cada vez melhor. Eu acho que é esse que é o grande sentido. Eu vou compartilhar uma ideia
que a gente tem, eu já falei algumas vezes aqui, mas às vezes pode soar estranho, né? Até por conta do que é o espiritismo verdadeiro. Kardec, ele sempre trabalhou com a teoria e em seguida com a prática. E o que eu sempre falo é que seria muito importante que os espíritas eles tivessem todo a prática no sentido da reunião mediúnica. Mas por que que às vezes isso soa estranho quando a gente fala? Porque muitas vezes as pessoas têm na cabeça que para participar de uma reunião mediúnica, ela tem que estar ligada a uma casa espírita. E que tem que ser no compartimento adequado para isso. E nas obras literárias, literárias que eu falo das psicografias, né, tem um livro do André Luiz chamado Desobsessão. Lá ele vai falar, inclusive, a cor da lâmpada e a voltagem da mesma para se colocar no teto de uma sala de reunião mediúnica, que não tem fundamento em absolutamente nada. A justificativa é que é por causa do perispírito, enfim, perispírito não, do ectoplasma, que não tem fundamento científico nenhum, nem filosófico. Aliás, filosófico até pode ter, só que a filosofia ela requer uma comprovação, né, da ciência para a gente ter uma fé racional. Então, por que eu acho que é imprescindível? Justamente porque muitas coisas que a gente lê aqui, a gente dialoga com os espíritos numa reunião mediúnica, mas a gente não dialoga só com sofredores. E o trabalho mediúnico ele não é só de desobsessão. Eu diria que a maior parte do trabalho de uma reunião mediúnica é de instrução. E não é o que acontece na maioria das reuniões mediúnicas do espiritismo hoje praticado por muitas casas de espíritos no Brasil e no mundo, né? Porque o Brasil exportou essa ideia desse espiritismo aí que é baseado em romances, e não em Kardec. Mas eu volto a falar sobre teoria e prática. Se as pessoas começarem a entender que elas podem e devem fazer reuniões em casa, desde que seja com seriedade, com disciplina, com amor, com conhecimento, você pode fazer em qualquer lugar. Você não precisa de um local. Outro dia nós estávamos falando sobre isso. Eu até brinquei fazendo uma analogia com o Antigo Testamento sobre o Santo dos Santos no templo, que só quem entrava lá era o sumo sacerdote. E, e era uma vez por ano, né? E quando ele entrava, amarravam na perna dele um guizo, porque se ele passasse mal e morresse lá, ninguém poderia entrar. Então, puxaria, então, ele, que ninguém mais poderia entrar. Parece brincadeira, mas nós não fizemos isso, nós criamos, dentro das casas espíritas, um local sagrado, com especificidades técnicas que eu não sei de onde tiraram da cabeça. Quando você faz essas reuniões menores, como Kardec recomenda, num grupo pequeno, familiar, a reunião é muito mais proveitosa. Né? Então, mas não pode ser feita também de qualquer jeito, né? Porque senão a gente vai recair também nos extremos. Quem não lembra da brincadeira do copo? A gente não está falando de reunião frívola, né? Mas lembra, né, da reunião do copo? O pessoal se reunia, acendia umas velas, colocava o abecedário, né? A gente não está falando disso. A gente está falando de. Agora, até você fazer uma reunião, você tem que se preparar. Estuda a teoria, tem a base, né? Para quando você for receber aqueles espíritos ali, você tem uma primeira experiência, vai anotando, vai analisando, vai observando, e uma outra parte da reunião você deixa para a instrução.
Porque quando você estiver nesse caminhar, você vai ter as dúvidas, o grupo vai ter a dúvida. Por que aconteceu isso? Por que aquilo? Vocês, então, nós, né? Então, colocamos as perguntas por escrito. Quando for na próxima reunião, discute-se as comunicações que foram feitas, foram recebidas, analisamos, passando pelo crivo da razão, o que que os médios sentiram, qual é a percepção, ou seja, faz uma análise daquelas comunicações. E prepara as perguntas, aí vai-se novamente para a reunião mediúnica. Tem-se as experiências, as observações. E uma parte dessa reunião se faz as perguntas para os espíritos superiores. É a ideia que está lá no livro dos espíritos, ou livro dos médiuns. E essas sociedades, que podem ser reuniões familiares, ou você pode até registrá-las, se quiser, não necessariamente, né? Mas esses grupos pequenos, trabalhando com seriedade, eles podem entrar em contato um com os outros. Analisando as experiências e comparando as perguntas e respostas, você começa a traçar uma coisa chamada de controle universal do ensinamento dos espíritos. O que eu estou falando? Eu estou contando o que Kardec fez. Eu estou contando o que Kardec pede para a gente fazer. E nós fez? Nós não fez. Né? A gente começou a receber comunicações do além com ideias estapafúrdias, sem controle nenhum, e nós aceitamos isso. Né? Ô, Mário, você me fez lembrar uma descrição de um espírito falando de Kardec, se Kardec estava sozinho ou não, quando ele estava escrevendo. E, na verdade, o espírito falou: está cheio de gente, cheio de espíritos, certo? Ou seja, quando você tem uma atitude de estudo, você, você percebe, se você se está concentrado, tentando entender, tentando aprender, você percebe aproximações, você percebe intuições. Porque uma pessoa como eu, que é o tapado, mediunicamente falando, certo? A melhor maneira é o estudo. Você e Kardec e eu, né? E um monte de gente. Porque agora, você também me fez lembrar exatamente o que aconteceu quando ele se retirou para escrever o Evangelho. Como ele queria saber quando andava, né, o que ele estava fazendo, ele escreveu para a sociedade pedindo para que o médium pudesse ter uma comunicação, porque ele não tinha aquela ostensividade. O Espírito de verdade fala: olha, nós estamos contigo e nós estamos influenciando você pelo pensamento, porque nós estamos contigo. É a chamada intuição, mediunidade de intuição. Clarice. Quando você falou da reunião dos pequenos grupos familiares, né, que Kardec também traz esse modelo nas revistas, me lembrou as cartas de Paulo para a comunidade de Efésio, Corinto, Jerusalém, que ele se reunia quando ele estava assim, já, assim, disseminando a ideia do Cristo, né, desse cristianismo primitivo. As reuniões eram realmente em cada núcleo, né, nesses núcleos, e ele pedia justamente isso, que depois eles fizessem, eles entrassem em comunicação um com o outro, né, para ver como é que estavam indo os trabalhos em cada grupo, em Corinto, em Éfeso e assim por diante, né? É isso que eu queria lembrar, que eu lembrei das cartas de Paulo lá na Bíblia, dessas reuniões. Eles trabalhavam nesse mesmo modelo para disseminar. Kardec fala para disseminar o espiritismo e Paulo para disseminar o cristianismo, a sugestão de trabalhos pequenos, grupos pequenos das comunidades, e depois o, não tinha hierarquia, né? Eles se reunirem depois para o diálogo comum, para ver como é que estava indo a, a divulgação do cristianismo
É isso que eu queria colocar. É muito bem lembrado. Lembrando que o que Paulo estava fazendo é o que Kardec estava fazendo. Só que o entendimento que nós chegamos com Kardec, né, é muito maior, mas é natural pela evolução do pensamento humano e da nossa condição de cognição. Agora, o que Paulo estava fazendo acabou quando institucionalizou. E quando entrou o sincretismo com outras crenças e os dogmas, aí acabou. Mas a ideia, o É, cristianismo primitivo, né, por isso que às vezes a gente costuma a falar que o espiritismo é uma continuação do cristianismo primitivo, sem os dogmas, é, né? E o Paulo, quando ia, a gente lembra que ele fundava os grupos dentro de lares, né? é, Eram grupos familiares, né? é. Mas eu estou lendo um livro também que começa a falar que após a morte, anos depois da morte de Paulo, foi que começaram as influências sobre os grupos, porque os judeus se infiltravam nesses grupos, querendo que mantivesse o estudo da Torá, não é? E depois falasse de Cristo. Então, as modificações começaram, acho que talvez uns 30 anos depois da morte de Paulo, que os judeus começaram a fazer essa infiltração, esse desvio da doutrina do cristianismo, né? Não sei se é doutrina cristianismo. Também é, né? É uma doutrina. Mas não aconteceu com Kardec. Kardec estava É, vivinho da exatamente. Silva ainda, né? E os médiuns, o que que os médiuns fizeram? Um foi fundar uma revista espírita, e era justamente o É, camarada que deu comunicação do Espírito da Verdade, por exemplo. Tá? é. Então, quantos não se desviaram? Isso está acontecendo o tempo todo, na verdade, né? Então, mas olha, só para a gente voltar para o texto, só para a gente fechar essa ideia, né, sobre reuniões. Por que que não há mais o controle? Simples, a resposta é simples. O que que eu vou controlar? Por que na reunião mediúnica não se faz mais questionamento? Então, que controle que eu vou ter? Porque eu só atendo sofredores. Então, o viés que tomou as reuniões mediúnicas é obsessiva, desobsessiva. Não se trabalha mais com questionamento. E aí você volta no livro do Valdo Vieira, que foi ditado pelo André Luiz, e, e, e assessorado por Emmanuel, que eu até apresentei a essa obra outro dia aqui. O que que eles falam? Literalmente, não se evoca mais ninguém e o mentor é que toma conta da reunião. Literalmente é isso. É o mentor que toma conta da reunião. Ele que traz os espíritos e ele que organiza. E o que, que foi que aconteceu? Paralisou o movimento espírita, porque tudo fica na mão do mentor. Aí o mentor fala um monte de coisa, você só segue o que o mentor está falando, sem fazer análise nenhuma. Então, se não tem mais o que perguntar para os espíritos, é só atender gente sofrendo, é só gente com problema de obsessão, onde que vai ficar a pesquisa? Não tem mais lugar para isso, então não precisa de controle, não tem? Então, paralisou. Agora, eu te pergunto, os espíritos refratários, tanto encarnados como desencarnados, o que que eles querem? Paralisar. Né? Então, eles momentaneamente conseguiram, mas isso já está retomando, né? Já está tomando outro corpo, porque, querendo ou não, a gente vai avançar, a gente vai progredir. Né? Vai demorar um pouco, não tem problema, mas a verdade ela vai aparecer. Então, se a gente parar para pensar, eu comecei a observar, tem vários grupos fazendo estudos seríssimos. Né? Ainda há um movimento que ainda não tem destaque ainda, mas tem muita gente trabalhando, né, em prol desse resgate da doutrina espírita. E eu sei de muitas reuniões que o caráter não é somente obsessivo ou desobsessivo, né? Ou,
Não, eu sei de grupos que estão trabalhando com reuniões mediúnicas do jeitinho que a gente está descrevendo aqui. Então, uma hora ou outra, isso vai começar, né? E hoje nunca se discutiu tanto, nunca se falou abertamente de médiuns, né? De obras. E, ó, não é para atacar. Kardec mesmo nunca atacou ninguém. Então, a gente não está discutindo pessoas, nem personalidade. A gente está discutindo ideias. Então, qual é o nosso ponto de partida para estudar a ciência espírita? As obras de Kardec, né? Elas servem como base para o desenvolvimento, porque a doutrina espírita ainda precisa continuar esse desenvolvimento. Mas ela é a nossa base de julgamento. Então, você vê o que, que essas obras falam, vê se tem lógica e razão, comparando com o quê? Com a base. Né? Então, como o próprio Emmanuel fala, se algum dia ele falasse alguma coisa que fosse de encontro com o Espiritismo ou com a moral de Jesus, para abandonar, não é? Então, eu vejo muitos pontos que ele falou, André Luiz falou. Agora a gente fala desses dois espíritos que são mais eminentes, porque são os mais popularizados pela Federação Espírita Brasileira. Mas você tem obras do Divaldo, você tem obra de tantos outros médios que não são famosos porque não caíram na graça de uma instituição como a FEB. Mas as obras estão aí para quê? Para serem lidas, analisadas à luz do Espiritismo. Não tem problema nenhum, né? Porque a gente volta para o passado e a gente vê isso acontecendo em outras épocas, mas ao tempo de Kardec, o senhor Rustem, ele dividiu o movimento espírita da época também. Ele criou um cisma ali também. Né? A diferença é que nós tínhamos um homem com pulso forte, né? Que era Kardec, e ele. Mas aquelas ideias foram disseminadas, né? E acabou, então, causando um pequeno cisma ali. Mas é isso. Essas coisas aqui é para a gente analisar, para a gente pensar. Né? Não é para a gente sair por aí criticando e falando à toa. Não, para a gente passar pelo crivo da razão. Porque eu vou te falar, quando a gente começou a fazer os trabalhos mediúnicos pautados nesse estudo que a gente está fazendo, a gente começou a enxergar muitas coisas. Né? A gente fala de teoria e prática. É aquela coisa, você lê a teoria e vai para uma prática mediúnica do movimento, não bate as coisas, não bate. A começar pelos suicidas. As histórias que contam nessas obras não é o que a gente conversa aqui, pelo menos na nossa reunião mediúnica. As variáveis são infinitas. E muitos deles não falam de cidades, não falam de outras situações. E não tem aquela história, né? Ah, o camarada cometeu suicídio, ele vai ficar lá apodrecendo até ele expurgar as energias. Cansei de afirmar aqui. Quantas vezes a gente não já socorreu suicidas logo em seguida ao desencarne? Né? Então, há muitas variáveis que você vai começar a perceber numa reunião mediúnica, mas de que reunião mediúnica ele está falando? Um estudo sério da doutrina. Que espiritismo a gente está estudando? Por isso que eu falo, voltando para o ponto que a gente iniciou a nossa fala e encerrando com ela. É imprescindível que nós não tenhamos só teoria. Nós, primeiro, nos fortaleçamos com a teoria, mas a prática é necessária. Poxa vida, quantas pessoas eu tenho que reunir? 10, 20, 15? Você pode fazer com 3 pessoas. Onde estiverem 2 ou mais reunidas em meu nome, lá eu estarei. Nós já fizemos reunião aqui com 2 pessoas, com 3 pessoas. Não importa. Então, agora, se você for falar isso, você já sabe o que acontece, né? E imagina, a gente falar que não tem mais necessidade de você ter uma casa espírita, você vai de encontro com o status quo que está aí, né? Mas a gente está preocupado com isso? Não, está preocupado com o nosso estudo, está preocupado em realmente a gente colocar a cabeça para funcionar, meditar sobre o que a gente está estudando, fazer as nossas reflexões, né, e procurar um caminho mais adequado, que é o estudo dessas obras, né?
Então, a gente pouco estuda Kardec. E a gente vê, como o Fernando falou, não é eu li uma vez o livro. Não é ler o livro, né? É uma vida inteira. A própria reunião mediúnica, ela vai tomando um caráter diferente. As comunicações vão se diferenciando. A própria mediunidade, ela vai também se desenvolvendo. Quanto mais você afia, mais afiada fica, né, o instrumento. Vamos voltar lá para o texto? Nós encerramos aqui o 15º. Nós vamos, então, agora para 16º, que tem como temática a teoria magnética e a do meio ambiente, que são objeções, né? Resta-nos examinar duas objeções únicas que realmente merecem esse nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Aqui ele vai começar com a primeira, né? Então, segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiuns ficariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, fenômeno do qual pode dar testemunho toda pessoa que estudou o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das percepções intuitivas se estende além dos limites da nossa concepção ordinária. Assim, o médium tiraria de si mesmo e, por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhes sejam mais estranhas no seu estado normal. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando todas as suas fases durante mais de 35 anos. Concordamos realmente em que muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Contudo, uma observação atenta e prolongada mostra uma porção de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, diremos, como aos outros: vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. Em seguida, opor-lhes-emos duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltais. Se, pois, essa lucidez é tal como a supones, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que hauriam em si mesmos? Como teriam dado essas informações tão precisas, tão lógicas e tão sublimes sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas? De duas coisas, uma: ou eles são lúcidos, ou não são. Se o são, e se temos confiança em sua veracidade, não poderíamos, para sermos coerentes, admitir que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos tivessem sua fonte no médium, seriam idênticos no mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem heterogênea, nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é preciso que as procuremos fora dele. Kardec está falando aqui com muita autoridade, porque ele mesmo, tendo estudado o magnetismo por mais de 35 anos, ou durante 35 anos,
Nós lembramos que quando os fenômenos das mesas girantes foram apresentados a ele, ele falou que ele não ia se ocupar desses fenômenos. Exatamente pela própria objeção que ele levantou aqui, né? Por quê? Porque ele sabe que o magnetismo é capaz de produzir efeitos e provavelmente aquelas pessoas estariam achando que haveria algo além daquilo. E ele, imagina uma mesa responder. Desde quando uma mesa agora tem músculo, né, para se movimentar e cérebro para pensar? Mas aqui no texto ele fala, faltava o quê? Observações mais cuidadosas. E não foi o que o mesmo fez? Não foi o que o Kardec fez? Né? Então, foi exatamente o que Kardec fez. Vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. Kardec está falando, né, de causa própria aqui. Porque quando ele foi fazer as observações, ele detectou, então, que ali haveria uma inteligência que não seria, né, que seria. Aliás, o próprio fenômeno, como ele fala, o próprio fenômeno se identificou, né? Que seriam almas, né? Espíritos de homens que já viveram na Terra. E aqui ele continua. Segundo outra opinião, o médium é a fonte das manifestações, mas em vez de extraí-las de si mesmo, como o pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as colhe do meio ambiente. O médium seria, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Não diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas delas. Perdão, nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas delas. Não se pode negar, e isto constitui mesmo o princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. No entanto, essa influência é bem diversa da que se supõe existir. E daí, a que o médium seja um eco do pensamento daqueles que o rodeiam, vai grande distância, visto que milhares de fatos demonstram terminantemente o contrário. Isto é um erro grave, que prova, uma vez mais, o perigo das conclusões prematuras. Como essas pessoas não podem negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, explicam-no a seu modo. A teoria que sustentam seria sedutora se pudesse abranger todos os fatos, mas não é isso que acontece. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos e às próprias opiniões dos assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas. Elas não se deixam vencer tão facilmente. Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é o reflexo da humanidade inteira, de tal sorte que, se não aure as inspirações ao seu redor, ele as vai buscar fora, na cidade, no país, em todo o globo e mesmo em outras esferas. Não creio que se encontre nessa teoria uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois ela pressupõe uma causa bem mais maravilhosa. Eu grifei isso aqui porque eu achei interessante a ironia aqui, né, de Kardec. Porque para você aceitar essa teoria aqui é muito mais complexa do que a própria ideia que o Espiritismo traz. A ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato permanente conosco, nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vinda de todos os pontos do universo, para se concentrar no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, e este é um ponto fundamental sobre o qual nunca insistiremos bastante, a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais criadas para explicar o fato.
Ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam quando nela ninguém pensava e a opinião geral até mesmo a repelia. Ora, perguntamos, onde os médios foram colher uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Também perguntamos, por que estranha coincidência, milhares de médios espalhados por todos os pontos do globo e que jamais se viram, concordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que capricho foi ele buscá-las a 2.000 léguas além-mar, no seio de um povo tão estranho por seus costumes quanto por sua língua, em vez de as procurar ao seu redor? Há também outra situação na qual não se tem pensado bastante. As primeiras manifestações na França, como na América, não se deram por meio da escrita nem da palavra falada, mas por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não se daria em relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida previamente. A lucidez de Kardec, né? É como ele fala, será que as pessoas pensaram nisso? E Kardec está aqui para fazer a gente pensar, né? Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram na inteligência que se manifesta uma individualidade evidente e uma absoluta independência da vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes uma observação mais cuidadosa. Se quiserem estudar bem, sem prevenção, sem concluir antes de terem visto tudo, reconhecerão a incapacidade de sua teoria para explicar todos os fatos. Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, seja ela qual for, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, seus planos para o dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. Ele está colocando aqui a vontade do espírito, né? Porque se fosse só uma ideia captada pela mente, ele poderia dar resposta. Os adversários retrucam o argumento perguntando, por sua vez, por que os espíritos que tudo devem saber não podem dizer coisas tão simples, de acordo com o axioma? Quem pode o mais, pode o menos. E daí concluem que não são espíritos. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia em pleno meio-dia, seria crível que ela se desse ao incômodo de responder seriamente? E seria lógico concluir pelo silêncio ou pelas zombarias com que ela respondesse ao interpelante que seus membros não passam de tolos? Ora, é precisamente porque são superiores que os espíritos não respondem a questões inúteis e ridículas, nem querem ir para a berlinda. É por isso que se calam ou dizem que só se ocupam com coisas mais sérias. Perguntaremos, finalmente, por que os espíritos vêm e se vão, muitas vezes em dado momento, e por que, passado esse momento, não há pedidos nem súplicas que os façam voltar. Se o médium só agir por impulsão mental dos assistentes, é claro que, em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveriam estimular a sua clarividência. Se, portanto, não cede ao desejo da Assembleia, corroborado pela sua própria vontade, é que obedece a uma influência estranha a ele mesmo
e aos que o cercam. Influência que, por esse simples fato, acusa a sua independência e a sua individualidade. Então, aqui está brilhantemente a refutação de Kardec, né, para mais essa segunda objeção, como ele coloca que só responderia essas duas, porque essas ainda são mais racionais. Imagina as bobagens que não se falava, e se fala até hoje, né? Imagina se Kardec ia perder o tempo dele escrevendo sobre isso. Ele se ocupou das duas mais sérias, né? E refuta brilhantemente através de um raciocínio claro, limpo e lógico. Vamos então para o último item, fechando a introdução, que tem como temática preenchendo os vazios do espaço, que é o item 17º. O ceticismo do tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma posição sistemática, interesseira, origina-se quase sempre de conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de darem a questão por encerrada, como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ser muito espirituoso, ter muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso é a crença de alguém na própria infabilidade. Muitas pessoas também só veem nas manifestações espíritas um objeto de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, encontrem nesses fenômenos estranhos algo mais do que um simples passatempo. E aqui eu vou me atrever a fazer um comentário, né? Que a falta de bom senso, Kardec fala, é a crença de alguém na própria infabilidade. O pior não é só na sua própria infabilidade. O pior é quando ela coloca outras pessoas como infalíveis. E a gente tem essa estranha mania de cultuar médios no Brasil como santos. E por isso, quando a gente dá a característica de santidade para esses médiums, nós acabamos criando a infabilidade das comunicações obtidas pelo mesmo, baseado nos atos caritativos, muitas vezes, que, sem dúvida, são merecedores da nossa apreciação, mas não é o suficiente para a gente aceitar tudo que vem, tanto de um espírito como de uma pessoa, né, como infalível. Mas, como eu falei, a gente ainda tem essa. Eu diria até que é um estranho fetiche, né? Que nós brasileiros temos por adoração. Talvez seja herança de séculos de dogmas religiosos, que a gente ainda não se libertou. A gente sai da religião, mas a religião não sai da gente. Assim como Jesus vai fazer a ressignificação do judaísmo para um novo olhar, através de uma moral, com um novo olhar, ele ressignifica todos os conhecimentos que se tinham sobre o espiritual e sobre o próprio Deus nas suas máximas. É nossa vez da gente também se libertar de nossas crenças e de falsas crenças. E uma vez que nós abraçamos o Espiritismo, é necessário que a gente faça essa ressignificação. Ninguém desmerece o papel do judaísmo e do judeu. Ninguém desmerece o papel da igreja como instituição. Mas nós estamos avançando, a gente não pode se prender a ideias dogmáticas, a gente está evoluindo, né? E o pensamento humano ele tem que continuar evoluindo. O problema é que ou a gente cai para o materialismo, por conta de tantas discussões em torno desse assunto, sem a gente chegar numa conclusão, e quando as pessoas procuram o espiritual, elas se deparam com tantos dogmas e com tantas ideias estapafúrdias,
que a sua própria mente não pode mais aceitar porque já raciocinam, não conhecendo o espiritismo, ela rejeita tudo e vira materialista. E às vezes conhece o espiritismo. Mas se elas conhecem o espiritismo dogmático, elas vão ver nisso mais uma crença disfarçada e também vão rejeitar. Então, muitas vezes a pessoa ela abandona as ideias espiritualistas, de uma forma geral, pelo exagero dos dogmas. Pela sua razão, ela não aceita e vira materialista, né? Então, quando a gente fala, muitas vezes ela não conheceu o espiritismo, então nós temos que apresentar o espiritismo racional para ela, porque senão a gente vai devolver para ela a mesma ideia. A gente só troca o nome. A pessoa foge do diabo e do inferno, que ele não aguenta essa história. Aí a gente apresenta quem para ele? O umbral e o obsessor. Percebe? A gente só mudou de nome, a gente não ressignificou, né? A gente precisa mostrar o que é o consolador prometido. Não tem nada de consolador você falar que o filho da vizinha está no umbral por causa do suicídio que ele cometeu e vai ficar lá expurgando isso. Tem alguma coisa de consolador nisso? Não tem nada de consolador, né? É. A ciência espírita compreende duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações em geral, outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. Aquele que observou apenas a primeira está na posição de quem só conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado o âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são muito graves para serem adquiridos de outro modo que não seja por um estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Somente nessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que escapam ao observador superficial e que permitem firmar uma opinião. Ora, e não é o que a gente acabou de falar? A necessidade, né, da gente ter a teoria, a gente ter a prática, e muito bela essa comparação, como ele fala, né? Aquele que observou a primeira, né, está na posição de quem conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado o âmago da ciência. Se este livro não tivesse como resultado senão mostrar o lado sério da questão e provocar estudos nesse sentido, isso já seria muito. E nos sentiríamos felizes por haver sido escolhido para realizar uma obra sobre a qual, aliás, não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, já que os princípios que encerra não são criação nossa. Seu mérito é, pois, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Esperamos que ele tenha outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes neste estudo um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho a seguir para o alcançar. Concluamos com uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas injustificáveis e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos: ali deve ter um mundo, porque esta lacuna não pode existir, e esses efeitos hão de ter uma causa. Julgando, então, da causa pelo efeito, puderam calcular seus elementos e, mais tarde, os fatos vieram justificar suas previsões. E quantas coisas a ciência não trabalhou exatamente com isso, né?
Sabia que havia um efeito, mas aquele efeito estava sendo provocado por algo que escapava. E vários princípios teóricos se tornaram, mais tarde, né, um postulado, porque conseguiram, comprovar na prática. O que faltava era conhecimento e observação. E aí ele pega esse exemplo da ciência material e coloca aqui: apliquemos esse mesmo raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos a sequência ininterrupta dos seres, descobriremos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas, entre o homem e Deus, o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna. Seria racional pensar que terminem no homem os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos. Como disse os astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos desconhecidos. Qual a filosofia que já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos mostra preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível, e esses seres nada mais são do que espíritos dos homens, que alcançaram os diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós, que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós, que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Allan Kardec. É de deixar a gente extasiado, né? Essa introdução, Kardec não sentiu a necessidade de explicar o que é o sonambulismo, porque o magnetismo animal da época dava conta disso. Mas para os nossos dias, eu sei que no próprio decorrer do estudo do livro, a gente vai tratar desse assunto. Mas como introdução, é um termo que eu preciso estudar um pouquinho. Ele partia do pressuposto que, como a época dele, o magnetismo, né, e o sonambulismo provocado pelo magnetismo era uma coisa comum, né? E aceita à época. Bem lembrado, né? Mas, como você falou, a gente vai ter a chance de explorar, né, isso com mais cuidado no decorrer da obra. Bem, então vamos encerrando o estudo de hoje. Lembrando que no próximo estudo a gente vai, então, abordar prolegômeno. Então, eu conto com vocês. Até o próximo estudo. Um beijo no coração de todos. Um abraço. Então, meus queridos, é isso.